Bom, nosso boa noite a todos. Iniciando mais uma segunda-feira de trabalhos aqui na nossa casa. E como de costume, às segundas-feiras, às 10 para as 8, de forma presencial, né, e depois com os passes. Aos domingos, às 9 horas da manhã, também de forma presencial e depois com os passes. E às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, também de forma presencial, através do plantão de passes, com o nosso bazar permanente. E depois, para quem tiver interesse, às quartas e quintas-feiras à noite, às 8 horas da noite, de forma online, daí, estudos da nossa doutrina. Né? Quem tiver interesse, só deixar um telefone com o número de WhatsApp, que a gente coloca no grupo e depois no dia é transmitido o link da reunião. Agradecer aos nossos companheiros também que nos acompanham de forma online, onde as nossas palestras elas são transmitidas através do Facebook, né, de modo simultâneo, de modo online, através do Pátria do Evangelho retransmitido pela Rádio Comunitária Vida Nova, e depois elas são gravadas e colocadas de forma gratuita no YouTube. Né? No Facebook ela tem um tempo que ela fica ali armazenada, no YouTube, enquanto estiver ali, né, não tem, por enquanto não veio nenhuma notificação de retirada ainda, então tem várias palestras lá, tanto as de segunda-feira, quanto as de domingo. Nós ainda temos para distribuição gratuita alguns exemplares do Fundamento da Doutrina Espírita, para quem já retirou e quiser dar de presente para alguém de repente, para quem queira iniciar na doutrina, que tem alguma dúvida. Aqui é um livro bastante elucidativo. E depois para venda, né, através da USE, as agendas do ano de 2026. Né? Também temos alguns exemplares ainda para venda. Na noite de hoje, da segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre a aliança da ciência e da religião. Depois, para quem tiver um pouquinho mais de interesse, está no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente entre os itens, né, de 1 a 11. Antes da gente iniciar então, a exposição, o estudo dessa noite, eu convidaria a todos, né, para onde quer que nós estejamos, possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por essa casa, por essa espiritualidade que com certeza há tanto preparou e vem preparando esse ambiente, para que quando a gente aqui chegue, já comece a receber esses fluidos magnéticos que aí vem do alto, esse abraço espiritual. Com certeza, essa mesma espiritualidade nos fará compreender melhor o ensinamento dessa noite. E que possamos também sair daqui um pouquinho melhor, né? Buscando, retirando, aprendendo aquilo que nós viemos buscar aqui essa noite. Mestre Jesus, sempre crentes na vossa presença, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Sê conosco, e que assim seja. Deixa eu subir um pouquinho, para ver se melhora. Então, como dito, a gente vai falar hoje sobre a aliança, né, entre a ciência e a religião. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, através da espiritualidade, começa da seguinte forma: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela o mundo material, a ciência, e a outra, as do mundo moral, a religião. Quando a gente analisa essa frase de forma isolada, a gente pode chegar à conclusão que as duas coisas são diferentes uma da outra, que as duas, tanto a ciência quanto a religião, elas tendem a combater uma com a outra, porque ele fala do mundo material e ele fala do mundo moral. Porém, quando a gente continua, né, os ensinamentos do Evangelho, a espiritualidade complementa. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. O que ele quer dizer? Se ambos os princípios, se ambos os estudos, eles provêm de Deus, então não pode ter erro nenhum dos dois.
né? Porque se vem de Deus, então tem que ter o acerto ali, tem que ter a sabedoria divina. Qual que é o grande problema? Né? E daí nas duas fontes de estudo, tanto na ciência quanto na religião, é o ser humano, é o homem, é a nossa colocação, é o nosso, aquilo que a gente entende de ambos os sentidos, de ambas as ciências, de ambos os estudos, e colocamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, as guerras santas, né? Então, da onde que a gente tira a ideia de que existe um Deus que abençoa uma morte de alguém, que abençoa uma guerra, que abençoa ali um povo que está guerreando e matando o outro? Né? Da onde que vem isso? Né? Com certeza não vem de Deus. São distorções que nós fazemos de ensinos, de estudos para o nosso próprio bem-estar. Assim como a ciência. Né? Então, da onde que a gente tira a ideia de que aquilo que está na ciência, ela tem que ser contrária às leis de Deus, né? Da onde que eu tiro a grandiosidade de que a ciência vem me explicar que, por exemplo, o planeta Terra ele foi construído há alguns bilhões de anos e não em 7 dias, como está lá no Antigo Testamento, né? Então, o fato de eu conseguir comprovar que esse planeta, da forma como ele tem hoje, levou bilhões de anos, isso tira a grandiosidade de Deus? Nem um pouco, né? Eu consigo explicar, talvez, um pouco de como é que isso daqui foi construído, né? Mas da onde advém, né? Da onde que vem esse princípio universal, da onde que vem essas micropartículas, tudo isso é a grandiosidade de Deus, tudo isso é essa divindade que advém dele. Então, é esse exclusivismo, esse fanatismo de ora acreditar muito de um lado e ora acreditar muito do outro, é que faz com que exista esse antagonismo, que faz com que exista esse choque de ideias. Então, a exclusividade de um lado, ciências versus religião, sempre encontrará defeito do outro. Todavia, tais exclusivismos ou fanatismos vão se esvaindo à medida que a sociedade inicia-se o seu progresso, né? A partir do momento em que eu começo a estudar ambos os sentidos, né, as duas coisas, tanto o mundo moral, que é da onde nós efetivamente viemos, e para onde nós iremos retornar, né, o mundo espiritual, e o mundo material é onde eu passo um determinado tempo de minha vida, principalmente enquanto ainda de provas e expiações, né? Enquanto ainda espíritos errantes que precisamos encarnar, nós precisamos ter a ideia de que nós vivemos sempre nos dois mundos, né? Ora lá, ora cá. E nem assim ainda são exclusivos, né? Porque ora estamos no mundo espiritual, de forma desencarnada, e podemos vir aqui de forma desencarnada praticar algum trabalho, e ora estamos aqui de forma encarnada e somos levados ao mundo espiritual também para realizar algum trabalho, para retirar algum aprendizado, para fazer algum estudo. Então esse intercâmbio entre os dois mundos, ele é constante. E com isso, Kardec faz algumas perguntas, então, lá no Livro dos Espíritos, para falar um pouquinho sobre essa aliança, né? Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Né? Essa é uma das perguntas que ele faz. Né? E o porquê disso? Para falar do mundo material. Né? Então, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Né? Para quem já teve, né, ou para quem já aplicou, de repente, algum castigo, alguma reprimenda em algum ser, né, principalmente em crianças, que a gente via muito antes, né, colocar de castigo porque cometeu alguma coisa errada, né, esses castigos não eram perpétuos, né, eles eram transitórios, eles eram para fazer que aquela criança enxergasse aonde errou. Né. Hoje está se, inclusive, mudando a forma como se aplicam esses métodos educativos, já não é mais através tanto de castigo, mas sim de informação, né, de elucidação, de mostrar o outro lado. Né. Mas voltando, então se nós aplicávamos ainda de forma temporária, por que nós vamos acreditar que Deus há de nos castigar eternamente? Há de nos castigar por toda a nossa imortalidade?
por um prazo, por algo que eu errei, por uma encarnação, por uma vida, né? Por 10, 15, 20, 50, 100 anos, pouco importa, que eu não consegui atingir o meu objetivo, né? Então, a única certeza que nós temos, e daí ela pode variar mais ou menos em tempo, é que nós vamos evoluir. Eu posso evoluir mais rápido ou mais devagar, de acordo com aquilo que eu aplico no meu dia a dia, de acordo com aquilo que eu faço na minha vida, seja encarnado, seja desencarnado. Então, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante, né? Aquele que de fato se empenha em aprender, ele não aprende de forma mais rápida do que aquele que passa reclamando. Aquele que de fato eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a perdoar. Se eu de fato vou atrás e começo a buscar as formas como amar, as formas como perdoar, porque não é simples, né? Eu vou perdoar simplesmente por perdoar. Eu preciso de fato aprender como é que eu faço esse perdão. Como é que de fato eu entendo a situação do outro. Como é que de fato eu entendo o porquê que o outro age daquela forma. Como é que eu entendo como é que ele age daquela forma. Então existem vários e vários ali entendimentos. E eu consigo colocar isso no meu dia a dia conforme eu vou vivenciando. Mas é muito mais fácil quando eu aplico, é muito mais fácil quando eu me lanço para aprender. Né? Para quem teve a oportunidade de passar por escolas, né, por educação, quando eu de fato vou ali com o espírito aberto para aprender algo novo, né, por mais difícil que seja, talvez eu tenha mais facilidade porque eu me lancei naquele objetivo. Ao passo que eu posso ir lá e reclamar e não aprender nada. Ao passo que eu posso vir numa encarnação, reclamar daquilo que eu planejei e não aprender nada. Então tudo isso é de acordo com aquilo que eu busco efetivamente. Então eu posso evoluir ou não evoluir, mais rápido ou mais devagar. E podem os espíritos degenerar, né, ou seja, voltar para trás? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, parado, mas não retrograda, mas não retorna, né? Mesmo esse estacionário, eu não acredito muito nisso ainda, porque eu penso assim, ó, por menos que você evolua, você vai evoluir, você vai aprender algo novo. Você não vai passar toda uma vida, toda uma encarnação sem aprender nada, por mais atrasado que seja, por mais ignorante que aquele espírito seja, por mais maldoso que ele seja, né? Independente da quantidade de maldade, inclusive, que ele pratique em determinada existência, talvez ali ele aprenda a amar alguém, ou a mãe, né? Ou de repente uma companheira, ou de repente um filho, um colega, um amigo. Se ele aprendeu isso, ele aprendeu alguma coisa, né? Nem que for um passinho bem pequeno, mas eu imagino que cada um evolua, né? Nem que for um pouquinho. Voltar jamais, né? Porque aquilo que eu aprendi numa existência, jamais eu esqueça. Pode ser bloqueado, se for do ponto de vista científico, intelectual, né? Para eu poder aprender coisas novas, né? E por que isso é importante? Porque o espírito, ele apenas vira perfeito, ou quase perfeito, porque perfeito é apenas Deus, né? Mas tão perfeito quanto Jesus, por exemplo, quando ele evolui do ponto de vista moral e quando ele evolui do ponto de vista material. Então ele precisa evoluir das duas formas, né? Se a gente pegar o maior exemplo, que era Jesus, ele tinha uma evolução moral, que essa é incontestável, né? Então todo o aprendizado que ele passou, a forma como ele nos amou e ainda nos ama, como ele nos perdoou e ainda nos perdoa, como ele nos ensinou e ainda nos ensina, né? Mas também tinha um ponto de vista material ali. Quando ele trazia determinada bênção para alguém, materialmente falando, e daí que não está falando de dinheiro, mas estamos falando daquelas curas que ele realizava, né? Então o que é o corpo humano nosso hoje, né? É uma máquina
que tem ali certas funções e tem uma forma como ele age, uma forma como ele deve agir. Né? Oxigênio, sangue, as moléculas, as células. O que Jesus fazia, a grosso modo? Ele olhava, né, do ponto de vista material, o que estava falhando, e ele ia lá e corrigia aquele ponto. O fato de a ciência tentar mais para frente explicar como é que isso era feito, novamente tira a grandiosidade de Jesus? Não, né? Ele já tinha uma perfeição material muito grande ali, né? Naqueles milagres de multiplicações, de transformação da matéria. E quando a gente estuda, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, que tudo advém do princípio cósmico universal, que é aquela partícula primária de Deus, né? Então, se Jesus sabe como é que funciona aquela partícula, como é que ele tem que ser aplicado em cada ponto, para ele é fácil fazer aquelas modificações, fazer aqueles trabalhos. Estamos falando de matéria aqui, né? Então, ele evoluindo tanto do ponto de vista material, intelectual, quanto do ponto de vista moral. Se nós quisermos, e um dia seremos tão evoluídos quanto ele, vamos também ter que evoluir do ponto de vista moral e do ponto de vista material. Então foi a ignorância do homem e a sua incompreensão dos reais valores da vida que fizeram com que a ciência e a religião jamais se entendessem. Com o advento das luzes, é evidente que ambas, né, tanto a ciência quanto a religião, se darão as mãos. Né? Então, com a nossa evolução, né, e o mundo ele vai evoluindo, porque os espíritos que ali habitam também vão evoluindo, né, e daí nós vamos habitando locais em que nós somos próprios para a nossa evolução. Então, se quisermos continuarmos, né, evoluindo, continuarmos caminhando, né, para o mundo de regeneração, precisamos também nos modificar, precisamos também nos evoluir. E é através das duas formas como nós evoluímos, como a gente está falando, tanto através da matéria quanto através da moral. Voltando para o Evangelho, Kardec continua que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Né? Jesus ele veio há mais ou menos 2000 anos atrás. Né? Pouco deixou escrito, ou quase nada, né, por assim dizer, ou nada mesmo. Né? Tudo que foi escrito por terceiros, mas muito ele fez. Né? E ele fez duas coisas praticamente. Né? Ele explicou como fazer, ele explicou como viver e viveu como ele explicou. Né? Então ali não teve nada de miraculoso. Né? Faça dessa forma, ele falou, e viveu exatamente da forma como ele falou, como ele explicou. Né? E qual que está aqui o grande segredo, né? A grande mágica aqui, né? O que ele falou através daquelas parábolas, daquelas historinhas, daqueles ensinamentos há 2000 anos atrás, ainda são hoje muito e muitos atuais. Né? Então a gente estuda hoje uma palavra, né? uma história que foi falada há 2000 anos atrás e ela ainda hoje é real, né? Ela ainda hoje é atual. E o porquê que ela é atual? Pela sua profundeza, né? Por todo o seu significado e porque nós também vamos mudando. Né? Quando eu leio, quando eu estudo o Livro dos Espíritos ou o Evangelho uma vez, eu estudo a segunda vez e eu estudo a terceira vez, o livro é o mesmo. As palavras que estão ali são as mesmas. O significado que eu tiro dali muda. Quando eu ouço uma parábola de Jesus a primeira vez, a parábola é a mesma, a história é a mesma. O significado que nós extraímos dali, ele vai mudando, porque nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo coisas novas e nós vamos olhando aquilo sobre outros prismas, de outros olhares. Então são chegados tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Né? Hoje, inclusive, a gente já tem estudos, né, sobre a eficiência do passe, né, sobre a questão dessa transmissão de energia, do magnetismo,
de doenças psíquicas, que transformam o corpo, que trazem ali novas doenças e se materializam através do corpo, né? E vai chegar um tempo em que a ciência vai conseguir comprovar, inclusive, de que algumas doenças que o nosso corpo às vezes tem, nem tem origem nessa vida, né? Mas tem origem em vidas pregressas, tem origem naquilo que nós cometemos no passado, assim como o acerto também, né? Então aquela criança que vem sabendo tocar um instrumento musical, que às vezes fala várias línguas sem nunca ter convivido com aquilo, né? Será que é dela que aprendeu ali de forma miraculosa, ou é dela porque já vem de outras encarnações, já vem de outros aprendizados, né? O nosso amor e o nosso ódio por certas pessoas, será que essa amizade ou essa antipatia, ela é de agora, ou ela vem já de existências pregressas, né? Quantas e quantas vezes a gente encontra alguém e tem aquela frase, né? O santo bateu, né? Ou o santo não bateu, né? Será que por que bate? Por que não bate, né? Com certeza ali tem um passado, tem uma história dos dois lados, né? Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não lhe podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos, né? E Kardec ele continua esse mesmo ensinamento lá em A Gênese, tá? Ele fala da seguinte forma lá: a doutrina espírita, por apoiar-se em fatos, tem de ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Se a gente pegar a origem, né, da doutrina espírita propriamente dita, que foi com Kardec lá na França, quando começou os estudos, né, das cadeiras rodantes, né, das cadeiras que respondiam às perguntas, ciência da observação, né? Lógico, os fundamentos da doutrina espírita são muito anteriores a isso, mas foi ali que começou como é que funciona essa materialização, como é que funciona eu perguntar para uma cadeira, essa cadeira responder, as mesas girantes, né? Como é que funciona essa resposta que vem da matéria, né? E Kardec começou então a pesquisar isso, é ciência da observação. O que ele fala aqui? Por que a doutrina espírita, a tendência é nunca acabar? Porque conforme nós vamos progredindo, a doutrina ela vai progredindo junto, né? Lógico, sempre pautada nas bases de Kardec, sempre pautada lá no que foi escrito lá atrás, no alicerce, né? A gente tem exemplos disso, por exemplo, nas obras de Chico Xavier, né? Já são obras mais complementares, mas ainda assim pautando-se na doutrina espírita de Kardec, ainda pautando-se nas 5 obras básicas, por assim dizer, né? Vai complementando, vai avançando. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente o quão avançado, inclusive, são algumas obras de Chico. Então, as descobertas que a ciência realiza, observa Kardec, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus, né? E o porquê que a gente forma muitas vezes essas falsas ideias? Porque é vantajoso para mim, né? Então é uma desculpa para eu agir da forma como eu devo agir. Quando eu falo eu, muitas vezes é uma população, é um reino, né? A gente via isso muito no passado e infelizmente estamos voltando a ver agora novamente, né? Então assim, o porquê que só a minha religião é a correta? Né? Porque Deus ali fez eu nascer, né? Por que só a minha cor é a correta? Por que só o fato de eu ter nascido homem é a forma correta, ou mulher, né? O porquê que eu ter nascido no Brasil é correto e não em outro povo, né? Então a gente começa a jogar Deus nessas histórias para poder explicar aquilo de ruim que eu faço, né? Então essas transformações que nós destruímos da figura de Deus. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está escrito lá em A Gênese, no capítulo 1, no item 55.
né? E é por essas e outras questões que o Espiritismo, né, ele não se baseia em dogmas, né? São obras de condicílios, né, ou frutos de teses acadêmicas. Tem um estudo por trás ali. E, basicamente, o Espiritismo resulta de fatos que se inscrevem nas próprias leis de Deus, né, onde ele vai explicar ou comentar sobre a existência da alma, sobre a imortalidade do espírito, o progresso constante, a pluralidade das existências, a multiplicidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito e as relações entre encarnados e desencarnados, né? Então, isso são pautas que a doutrina explica e prova a sua existência. Você acha que quando a gente olha para o céu, né, e vê estrelas, ou consegue, de repente, através de aparelhos, enxergar outros mundos, foi criado unicamente para o nosso deleite, para a gente poder sentar à noite, né, num lugar que não tenha muitas luzes e conseguir ver uma estrela, né? Seria muita incapacidade de Deus, né, fazer toda essa vastidão só para o planeta Terra ser habitado, só para nós habitarmos, só para a gente habitar esse local, e só para eu acreditar que só o meu sotaque é o verdadeiro, e só a minha cor é a boa, e só a minha religião é a certa, e só a minha orientação sexual é a correta. Então, é muita ignorância da nossa parte, né? E muito egoísmo da nossa parte em achar que só nós somos perfeitos. Como a gente falou agora há pouco, né? Então, mesmo em algumas obras de Chico Xavier, para a época em que foram escritas esses livros, essas obras, as mesmas eram consideradas como mirabolantes, chegando algumas, na época, a serem tratadas de ridículas ou de ingênuas. A gente vai trazer aqui alguns exemplos. Tá? Lá no capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, tem um subcapítulo que fala de primórdios da vida, onde André Luiz, que é um dos espíritos, que é o espírito, né, que na verdade dita para Chico, diz ao pé da página, né, ali no rodapé, que na esfera espiritual o elétron, né, ou eletrão, como está escrito ali, é também partícula atômica dissociável. Né? O livro é de 1958 e é difícil imaginar que o médium tivesse conhecimento dos trabalhos de física teórica desenvolvida por Gell-Mann, que obteve apenas 11 anos depois, ou seja, só em 1969, o Prêmio Nobel por seus trabalhos, em que se refere aos quarks, que são os componentes das partículas subatômicas. Então, o que quer dizer aqui? Então, o livro foi escrito 11 anos antes de um cientista explicar como é que funcionam essas partículas subatômicas. Você imagina para quem leu na época, que nem sabia do que se estavam falando, e hoje eu, por exemplo, não sei o que significa isso, né? Já tem aí alguns milhares de anos, não sou dessa área, mas imagine um cientista, né, em 1958, ler um livro desse e não entender aquilo que está vindo do mundo espiritual. Né? O porquê? Porque tem mais avanço, tem ciência também do outro lado, não é só aqui, tem ensinamento. Né? Então, é esse intercâmbio que a gente faz do mundo espiritual para o mundo material. Lá no capítulo 9 do livro E a Vida Continua, obra psicografada em 1968, também de André Luiz, né? O instrutor Cláudio diz à irmã Evelina que qualquer aprendiz de ciência elementar na Terra não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada e que um dia o homem saberá que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. E daí, continuando com a explicação, então o livro foi escrito em 1968. Apenas no século XXI é que físicos bem avançados estão chegando às conclusões ditadas, que a matéria não é senão luz, energia capturada gravitacionalmente. Em 1968, quando a expressão luz coagulada foi publicada, poucos físicos tê-la-iam levado a sério, e muitos poderiam até mesmo valer-se da física para contestá-la. Ou seja, vários e vários anos depois, a gente vem explicar e provar aquilo que foi escrito num livro de Chico há mais ou menos 40, 50 anos atrás. Né?
E por último, em 1857, né, então, não, desculpa, agora já acabou a parte de xícara, só aquelas duas partes. Então, em 1857, com o nascimento da doutrina espírita, Kardec publica a seguinte frase: um dia, a obsessão será colocada entre causas patológicas, como o é hoje a ação dos animais microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Né? Então foi nessa época em que foi descoberto o microscópio e dali que se começou a entender várias e várias doenças, da onde que adivinham as contaminações que eram através desses micróbios ou através do sangue. Né? Então foi ali que se começou a enxergar o micro-universo, o micro-organismo. E o que Kardec fala aqui? E com o passar do tempo, nós vamos começar a enxergar também as doenças obsessivas, as doenças do espírito, essas interações que tem de mundo espiritual para mundo material. Então, assim como o microscópio comprovou-se a existência do mundo micro-orgânico através dos médiuns, comprovou-se a existência do mundo espiritual, comprovou-se essa interação. Né? Ah, mas eu não sou médium, eu consigo ainda assim comprovar? A gente tem vários e vários elementos no nosso dia a dia que comprovam isso. Né? Aquelas intuições, aquelas forças que às vezes advêm para a gente fazer algo bom, aquelas preocupações, aquelas tristezas que a gente às vezes não sabe de onde vem. Né? Então também tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Tem um lado que nos leva para cima e tem um lado que nos faz ficar às vezes mais tristes, às vezes mais para baixo. Né? Mas existem vários e vários fatores para o bem ali. Né? Em algum dos estudos, né, então tem esse estudo realizado com 232 pacientes que foram operados do coração nessa universidade, que mostrou que um percentual de cura dos pacientes religiosos são 3 vezes superiores aos do que não manifestam interesse pela religião. Aqui a gente pode até substituir a palavra religião por força de vontade, por acreditar, por ter fé, né? Por fazer aquilo de fato acreditando que existe um ser superior que vai nos ajudar. Outra pesquisa realizada nesse outro hospital demonstrou que a depressão e as doenças físicas têm incidência menor em pessoas que frequentam regularmente uma igreja, alguma unidade religiosa. Né? E daqui esqueça a palavra religião, né? Mas assim, qualquer lugar que te aproxima de Deus, seja um centro espírita, seja um centro de umbanda, seja uma religião católica, seja uma religião protestante, se ali você consegue se conectar com o alto, faz você pensar na sua vida, faz você pensar na vida do próximo e faz em como você agir para melhorar a vida do próximo e, consequentemente, a sua, é um lugar que, com certeza, te traz essa energia para poder vivenciar melhor. Ah, você vai sair curado? Não, mas você pode, às vezes, sair muito mais fortalecido, entendendo por que você passa por aquela situação. O afeto, o carinho, o toque no bebê pode programar psicologicamente seu cérebro para responder ao estresse de sua vida futura. Quem o diz são cientistas dessa universidade, lá do Canadá. Para quem pôde vir no curso de passe, que foi agora no começo do ano, a gente vê diferentes formas de passe. Né? E quando a mãe dá um beijo numa ferida de uma criança, ou quando aquela criança caiu, que é uma forma de transmissão de passe, também é uma forma de transmissão de energia, onde às vezes para de doer mesmo. Né? Quantas e quantas vezes já não vivenciamos isso, né? Uma batidinha, né? Que a criança fica chorando, o beijo da mãe faz com que aquela dor simplesmente suma. E por último, uma pesquisa realizada com 50 estudantes de Direito dos Estados Unidos, conduzida por Suzanne, dessa Universidade de Kentucky, revela que o otimismo pode fortalecer o sistema imunológico, ou pelo menos reduzir os efeitos do estresse. Isso é de 1998. Né? A nossa forma de agir, a nossa forma como nós nos lançamos ao mundo, a nossa forma como nós nos interagimos com o próximo, como nós observamos e enfrentamos os problemas que nós temos, como nós ajudamos os problemas do próximo, e sempre intercalando entre mundo material e mundo moral. Tem uma historinha
eu vou reduzir ela, que fala bem disso, né, do porquê que a gente deve estudar os 2 pontos. Né? E dizem que lá atrás, né, ainda na época que se viajava muito de trem, tinha um senhor sentado na sua poltrona e lendo um livro de capa preta. E do seu lado um jovem, que fazia algumas observações. Esse jovem, muito curioso, começou a tentar enxergar o que aquele senhor estava lendo. Enquanto ele não perguntou, né, para saciar a sua curiosidade, ele não sossegou. Como ele não conseguia ler a capa, ele perguntou. O senhor respondeu, falou, estou lendo a Bíblia. Ele falou, mas lendo a Bíblia? Em pleno século XX, né, você ainda se perde o seu tempo para ler uma obra dessa? Ele falou assim, aqui é a palavra de Deus, é aqui que eu busco o meu conforto, é aqui que eu busco a minha força para vivenciar o meu dia a dia. Ele falou, imagina, hoje a ciência já está muito mais avançada, falou aquele senhor, aquele jovem. Se você quiser, eu posso mandar, né, para a sua casa estudos e mais estudos que eu, dentro da minha universidade, onde eu estudo, estamos trabalhando para comprovar que tudo que está nessa obra não existe. Isso são fantasias, que são milagres que o ser humano inventou. E aquele senhor pergunta, falou assim, mas você tem esse trabalho que eu possa ler? Ele falou, tenho, mas como eu já tenho que descer, me dá o seu endereço, que eu mando tirar cópias e mando entregar no seu endereço. E esse senhor então entrega, né, o cartão para esse jovem, e esse jovem desce do trem. E quando ele desce, ele pensa, nossa, mas como pode, né? Ainda hoje existirem pessoas que perdem o seu tempo lendo essas fanfarrices, né? Essas coisas ultrapassadas. Quando ele pega o cartão, ele vê o nome do senhor, chama Louis Pasteur, aquele senhor que estava lendo a Bíblia. É a pessoa, é o cientista que desenvolveu e descobriu o microscópio. Era uma pessoa que era diretor numa universidade na parte científica. E aquele jovem começa a ler e fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Se ele perde o seu tempo para ler aquela obra, o que eu estou fazendo? Né? Então, existe uma frase que o Sr. Aurélio sempre falava que era, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Né? E essa frase também é de Louis Pasteur. Eu lembro que o senhor também contava uma outra historinha, que era de um astronauta, né, que teve a oportunidade de sair do planeta Terra. Né, e quando estava em órbita e depois retornou para cá, um jornalista foi perguntar para ele. Falou, o senhor acredita ainda em Deus? Depois de já ter saído do planeta, de já ter vivenciado, de já ter observado o universo? E aquele astronauta fala que não. Né, que com tudo aquilo que ele viu, com tudo aquilo que ele vivenciou, era impossível acreditar em Deus. Ele tinha certeza de que Deus existe. Porque não é impossível, não é a tamanha perfeição, o como tudo está em sincronismo, o como o planeta gira como tem que girar, o como ele está ali um pouco dobradinho, um pouco caidinho para um lado, como ele tem que estar. A forma como ele gira sobre si próprio, a forma como ele gira em torno do Sol, a forma como os outros planetas giram em torno do Sol, a forma como as estrelas estão ali plantadas, né, ou vivenciando. Né, é impossível não ver ali a presença de Deus. Quando a gente acorda de manhã e vê uma chuva, e vê um sol, e vê um vento, e vê a natureza, é impossível, né, não acreditar e não ter certeza de que Deus existe. Né? Então, só para finalizar, um pouquinho de ciência nos afasta de Deus, pela nossa ignorância, por acharmos que sabemos tudo, por acharmos que somos grandiosos. Muita ciência, né, muito estudo, muito aprendizado nos aproxima dele. Né? É isso que a gente tinha para passar essa noite. Obrigado pela presença de todos mais uma vez. Obrigado também pelos nossos amigos que nos acompanham de forma online. E agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos dessa noite, que são os passos presenciais, e depois retornamos para o salão para a prece de encerramento.